Quanto mais eu me aproximo do meu Deus, mais vontade sinto em me consagrar. Quanto mais eu vivo em consagração, mais prazer eu sinto em servir a Deus. Vou sentindo seu Espírito que completa o que me falta. Se estou completo, tenho forças para vencer. Preparados para a guerra, derrotando os inimigos. Minha força é o sangue de Jesus. Ele sai da minha frente, não resistem o poder da luz. Quanto mais me aproximo de Jesus, preparados para a guerra, derrotando os inimigos. Minha força é o sangue de Jesus. Ele sai da minha frente, não resistem o poder da luz. Quanto mais me aproximo de Jesus, quanto mais me aproximo de Jesus. Aleluia. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É com muita felicidade que nós estamos aqui para apresentar mais uma live da Juventude Restauração. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. O nosso superintendente da Juventude é o pastor Adriano Lucidônio. E o nosso coordenador da comunicação é o nosso pastor Paulo Roberto. É com muita alegria que nós estamos aqui, a área Pinheiro, o pastor Ávila. Queremos saudar também o nosso pastor Ávila. E o nosso líder, o irmão Eduardo, que não pôde estar presente conosco hoje, mas certamente está ouvindo. Aleluia! Queria cumprimentar já meus irmãos que estão aqui comigo, a irmã Vitória. Paz do Senhor. Paz do Senhor, aleluia. E o irmão Misael. Paz do Senhor a todos os ouvintes, paz do Senhor, irmão Mateus. Amém, paz do Senhor, meu irmão. Tem alguns outros irmãos que estão aqui conosco, a irmã Maria, que daqui a um pouco vai entrar para louvar. E a minha esposa, a irmã Natália, também está ali nos bastidores, está de olho no chat. Se você tem uma pergunta, já começa a compartilhar essa live, começa a mandar a sua mensagem ali no chat. O tema dessa live é paz ou guerra ou paz, um ponto de interrogação. Eu não sei se na arte foi esse ponto de interrogação, foi, porque era justamente uma pergunta. Guerra ou paz? Então nós meu Jesus Cristo. Vamos descobrir o que significa esse tema, o que Deus colocou no nosso coração para nós apresentarmos para os irmãos. A pergunta de hoje é justamente essa: você quer paz ou você quer guerra? Alguém já pode ter respondido, né? Eu quero paz. Oh, sim, é bom ter paz, mas vamos entender o contexto, o que Deus quer falar conosco, e vamos entender o que significa esse tema, paz ou guerra. Amém? Vamos começar, meus irmãos? Nós queremos hoje falar sobre um tema muito importante, um tema que é muito falado, mas muitas vezes é deixado algumas coisas para trás. Nós queremos falar hoje sobre guerra espiritual, batalha espiritual. Um tema extremamente importante, até mesmo por tempo que nós estamos vivendo, né? A juventude está vivendo tempos de guerra, tempos que não é de descanso, né? São tempos que são difíceis realmente, porque uma batalha ela não é fácil, não é mesmo? Uma batalha realmente é uma dificuldade, é um tempo na qual se passa por dificuldades, por
O soldado, às vezes tem fome, às vezes o soldado tem cansaço, mas é um tempo necessário. Então vamos entender isso. Irmã Vitória, paz ou guerra? Guerra. Guerra? Com certeza. Oh, aleluia. Irmão Misael, paz ou guerra, meu irmão? Guerra. E depois da guerra, Depois da guerra vem, aleluia, vem a vitória, amém. Depois, já que vem a vitória, agora vamos começar com a irmã Vitória. Meus irmãos, Deus colocou esse tema no nosso coração quando nós estávamos conversando com a juventude num estudo, e Deus nos levou a conversar sobre esse tema com a juventude. Nós temos visto alguns jovens desanimarem, nós temos visto muitos jovens, na verdade, não entendendo o seu papel no reino de Deus, não entendendo o seu papel como soldado. A Bíblia nos expressa claramente que nós realmente somos soldados, não é mesmo? Nós somos soldados de Cristo e nós temos uma batalha. Porém, nós entramos para esse exército, Jesus nos alistou nesse exército e nós não entendemos muitas vezes, principalmente o jovem não entende muitas vezes qual é o seu papel, contra quem que eu tenho que guerrear, contra o que eu tenho que guerrear. Não tem as metas, os alvos estabelecidos na nossa mente, e às vezes fica um pouco confuso. O jovem entra ali para uma juventude e não sabe direito contra o que lutar exatamente, não entende muito bem o que a Bíblia expressa. Então hoje nós vamos tentar esclarecer um pouco sobre esse tema, sobre a guerra. E já respondendo a pergunta, nós aqui não viemos em paz, nós viemos em guerra. Amém? Depois, mais para frente, nós vamos entender o que isso significa. Mas nós não viemos em paz, nós viemos em guerra hoje aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar então, irmã Vitória. Vamos começar com alguns textos que você preparou aí para nos apresentar, para apresentar para os irmãos. Meus irmãos, não esqueçam de comentar ali no chat. Já tem a gente comentando aí, minha irmã Natália? Glória a Deus. Faça a sua pergunta. Bota aí no chat aí, se você está em paz ou em guerra. Se é guerra, irmão. Não tem. Como diria um pastor aí, guerra é guerra. Não, guerra é guerra. Amém? Vamos lá, irmã Vitória. Que texto que tu preparou aí, minha irmã? Bom, antes de tudo, é muito importante estabelecer algumas coisas. A gente sempre fala, a gente sempre ouve, né, os pastores, os líderes falando que a gente sempre está em guerra. E quando não está em guerra é porque está errado. Mas o porquê? Por que é necessário nós sempre estarmos em guerra e nunca em paz? Para isso, nós vamos fazer 2 tópicos, não sei se seria certo falar assim, mas nós vamos falar sobre a guerra espiritual em geral, que é uma coisa que todos nós passamos, que é uma coisa que a igreja em geral passa. Ou seja, se você passa, não se sinta privilegiado. É uma coisa que todo mundo passa e é necessário todo mundo passar. É um pré-requisito, vamos dizer assim, nós passarmos por esse tipo de guerra. E também tem as guerras pessoais, que é uma coisa tua. Ou seja, se essa mesma guerra for para outra pessoa, não vai ter o mesmo impacto, porque é uma guerra pessoal, é uma coisa tua. Dito isso, vamos começar com a guerra espiritual num geral. Essa guerra tua que tu comentou seriam tentações, ataques diabólicos pessoais e tudo mais, né? Na mente. São algumas coisas que acontecem internamente na vida da pessoa. Que acontece com todo mundo, né? Todo mundo tem uma batalha espiritual. Então nós temos guerras particulares, não é mesmo? Exatamente. A minha guerra não é a mesma guerra, muitas vezes, do irmão Misael. Não é a mesma guerra, a tua guerra. Mas nós estamos unidos por uma batalha só, que é a batalha da igreja. Isso nós estamos reunidos na mesma batalha. Agora nós temos outras guerras que são individuais. É isso que tu quis dizer. Exatamente. Amém? Concorda, irmão Misael? sim. Você tem guerras diárias, particulares? Todos os dias. Muitas, né? Chega a ser cansativo, né? Acorda, meu Deus, hoje vamos ter que guerrear de novo. De novo. Fala mais perto do microfone, por favor. Nós vamos ter que guerrear de novo hoje. Amém. Mas é assim, a vida do crente é assim. Uma vez antes de nós entrarmos, eu estava escutando um estudo do pastor Ávila era numa reunião de obreiros nossa da local, e aí o pastor começou a ministrar sobre a vida de Elias e das fases que Elias passou, e uma fase ruim, outra fase ruim, uma fase de perseguição, e fase ali de cansaço. E aí eu fiquei esperando, uma hora o pastor vai chegar na fase boa, né? Vai chegar na fase que Elias, se deu bem, né? Glória a Deus. E o pastor não chegava, e o pastor terminou o estudo, né? Depois eu conversei com o pastor. Pastor, o senhor esqueceu da parte boa. Isso aí é só depois, irmão. A vida do crente é assim. A vida do crente é assim. Se você aceitou Jesus, você tem que estar ciente disso. É guerra, é luta. Nada
mais justo do que lutar contra a maré, você está indo contra o mundo, logicamente você vai ter batalhas, vai ter uma manada inteira vindo ao teu encontro e você vai ter que abrir caminho no meio e prosseguir. Que tem guerra, sinal que a gente está indo contra. Se não tiver guerra, a gente está parado ou indo em direção à maré. É isso que eu queria especificar para os irmãos, que a guerra, irmão Misael, ela é boa em certo sentido. Claro que a guerra é sofrida, a guerra é dolorida, mas a guerra é boa, porque nós estamos lutando por um ideal nosso, algo bom, algo que nós acreditamos, algo que vai nos levar para o céu. Então a guerra é boa, se torna boa, não é mesmo? Sim. No momento que nós paramos de lutar, então alguma coisa está errada realmente. Por isso que muitos pastores, muitos líderes falam que se nós não estamos lutando, tem alguma coisa errada. Justamente por isso. Porque a vida do crente, ela é luta constante. É como nós estivéssemos num barco, para nós podermos andar, né? Nós precisamos remar. Exatamente. E é difícil, quem já remou aí sabe. Eu já remei uma vez lá com o meu sogro, o irmão João, que é pescador. Meu Deus do céu, que coisa difícil é remar contra as ondas, né? Contra as ondas. Basicamente, essa é a analogia do mundo. O mundo bate no barco e tenta nos tirar do foco, nos derrubar, mas nós estamos em guerra. Vamos lá, irmã Vitória, vamos começar. Bom, começando com a batalha espiritual no geral, vai ser bom nós começarmos desde o princípio, que é lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 27, que diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluia. Muitas vezes a gente tem essa imagem, né, que a gente foi criado em imagem e semelhança de Deus, como se fosse literalmente a nossa imagem física, né? E não é isso. Quando a palavra diz que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, um dos pontos é que nós temos o caráter de Deus. Nós fomos criados com o caráter de Deus, com a moral de Deus. Nossa moral vem de Deus. Até essa é uma questão filosófica que desde muito, muito tempo, ela é questionada, né? Tem uma parcela dos filósofos que acredita que a nossa moral ela não vem de Deus. Ela vem por fatores culturais, por fatores familiares, por tantas outras coisas. E outra parcela que acredita que sim, a moral vem de Deus. Tem até aquela frase muito famosa de Dostoiévski: se Deus não existe, então tudo lhe é permitido. Sim, porque se nós não temos moral, logo qualquer coisa é lícita, porque cada um vai ter a sua própria moral. Exatamente. Então a minha moral pode ser deturpada. Para mim, pode ser moral matar alguém, roubar, e tá tudo certo, tudo é permitido. Eu não tenho moral vinda de Deus, né? Às vezes a gente erra e a gente peca achando que a nossa moral pessoal, entre aspas, nossa moral, ela vai acima de Deus, né? Então, mas eu não acho errado mentir, mas eu não acho, mas não é assim que funciona. Isso aí já está fazendo as pazes já. Já está fazendo as pazes com o mundo. Então, se você acredita que a nossa moral não vem de Deus, discorde na sua casa, aquela brincadeira. Mas, sim, nós cristãos acreditamos que nossa moral, ela vem de Deus. Dito isso, nós sabemos que teve a queda do homem, né? O homem e a mulher pecaram, foram expulsos do jardim do Éden, e a partir desse momento, a humanidade começa a se distanciar de Deus, automaticamente perdendo as características que Deus estipulou, a moral vinda de Deus. Então, chega um momento, lá na época de Noé, que a humanidade está destruída. Que Deus fala, deturpada. Eu tenho que acabar com tudo isso. Ou seja, perderam completamente a imagem e semelhança de Deus. Né? Perderam a moral que Deus tinha dado lá. Perderam tudo. E Deus decide, então, exterminar com o ser humano que estava naquela época. Mas o tempo foi passando e veio Jesus e nos resgatou. E através da sua morte na cruz, pela fé, nós somos justificados e temos a salvação. Então, através de Jesus, nós conseguimos resgatar essa moral. Como? Nos tornando parecidos com Jesus. Então, conforme nós vamos nos tornando parecidos com Jesus, nós vamos resgatando essas características que Deus estipulou lá no Jardim do Éden. Amém? Nós vamos nos tornando novamente como Adão era, exatamente, né? Uma intimidade que Adão tinha. Eu até esses dias estava comentando sobre isso, a intimidade que Adão tinha, o caráter que Adão tinha, um caráter santo, um caráter puro, inocente. Aleluia. Isso tudo o cristão, através de Jesus Cristo, ele reconquista, não é mesmo? Nós reconquistamos esse caráter, essa moral que nós temos. Tanto é, meus irmãos, uma coisa interessante de se falar, né?
que muitas vezes muita gente vai contra o cristianismo e tudo mais, mas se nós formos ver o jeito que era o mundo antes de Jesus e o mundo depois de Jesus, nós temos um salto gigantesco. As sociedades, principalmente as sociedades ocidentais, tem algumas sociedades orientais lá, por exemplo, os muçulmanos, que eles não têm a nossa moral. A moral deles é deturpada, é diferente da nossa. Mas por que nós temos um certo nível de moral? Claro que não é completo, mas um certo nível de moral. Ou seja, você não pode sair ali na rua matando alguém, você não pode espancar uma mulher, porque isso faz parte da nossa moral. Da onde nós adquirimos isso? Nossa moral veio do cristianismo. Desde lá do começo da igreja, nós viemos construindo através da moral cristã, através dos direitos romanos, nós viemos construindo isso, construindo uma moral, uma sociedade que tem mais moral. Uma sociedade mais perto, por mais que esteja longe ainda, mas uma sociedade mais perto de Cristo, da visão cristã. Porque se você pegar e comparar um país cristão, um país que segue leis que são baseadas no cristianismo, leis de direitos humanos, por exemplo, vem do cristianismo, vem de Jesus, vem do ensinamento de Cristo. E você compara com um país autoritário, um país muçulmano, um país, uma ditadura chinesa, é um absurdo a diferença. Você olha, meu Deus do céu, porque como é que eles fazem isso? Porque essa moral veio do cristianismo. Então, imagina só os cristãos. Nós conseguimos resgatar isso por completo. Aquela moral que Adão tinha, aquela mente que Adão tinha, que era pura, que era saudável, nós reconquistamos isso com Jesus Cristo. Agora nós temos a mente de Cristo, não é mesmo? Então nós reconquistamos essa moral de novo. Nós reconquistamos essa moral. E essa guerra não foi nossa, né? Essa guerra Jesus venceu Aleluia. por completo lá na cruz. Agora nós temos uma outra tipo de guerra, né? Aleluia. Antes a humanidade não conseguia não pecar. A partir de Jesus, nós conseguimos agora não pecar com a nova natureza que nós conseguimos através da fé em Cristo Jesus, o novo nascimento, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Dito isso, eu dei esse pano de fundo, vamos dizer, para falar um dos principais meios que o inimigo conseguiu para justamente tirar esse caráter de nós, que é através do tirar a palavra, a Bíblia, no caso. Porque nós aprendemos que é através da Bíblia, que é através da palavra de Deus, que mais nós vamos conhecendo Jesus e mais nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. Sem a palavra, tu já conheceu alguém que sem a palavra de Deus, sem conhecer Jesus, conseguiu uma transformação de vida? Não tem. Até consegue, mas é sempre pela palavra, realmente. Às vezes eu conheço testemunhos de pessoas que ninguém evangelizou ela, mas por uma Bíblia elas conseguiram chegar até Cristo. Mas tem que ter a palavra. Tem que ter a palavra. A palavra é vida, né? Amém, amém. Então, essa é uma das principais guerras do diabo. Exatamente. Uma palavra muito boa de se ler é em Mateus, capítulo 13, e versículo 19, que diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este foi o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, muitas vezes nós lemos a palavra por ler. Nós estamos lá em casa, lá na nossa casa, e vamos ler, e ler como se fosse um livro qualquer. Isso é uma artimanha muito, muito forte do inimigo, nós acharmos que a palavra de Deus não é todo o poder. Nós achamos que a palavra de Deus não tem todo esse poder, que é só um livro, ou que nós podemos ler como se só fosse uma historinha. Quando nós pegarmos a Bíblia, nós temos que entender, agora é a palavra de Deus. Ela pode transformar a minha vida, ela pode transformar a vida das pessoas. Ela me resgatou, claro que Cristo me resgatou, mas nós conhecemos Cristo através da palavra. Então, ela é poder. Nós temos que ter isso em mente. Muitas vezes, nós achamos que é só mais alguma coisa, né? Nós não temos aquele desejo, é só mais uma coisa, né? Misael, quantas vezes, isso aí os antigos falam, quantas vezes você voltou para casa e no outro dia nem lembrava o que o pastor pregava? Já não aconteceu isso? Muitas vezes. Então, nós vemos, irmão Misael, é uma coisa tão terrível que às vezes nós não temos noção porque nós não estamos inteirados do mundo espiritual. E nós irmos para casa, às vezes no mesmo dia, na mesma noite,
Você parar e pensar, o que o pastor pregou? O que o pastor ministrou nesse culto de doutrina, nesse culto de ensinamento? E nós não sabemos. Será que isso é só uma coisa natural, Misael? É uma coisa no comum? É uma guerra. É uma guerra, justamente. Aqui a Vitória leu, o diabo, a Bíblia fala, o diabo ele tira a semente. É o diabo que vai lá e tira a semente do coração da pessoa. Olha só, e nós não temos noção da guerra. Imagina, o seu pastor de área lá pregando para você, pregando para a igreja, falando da Bíblia, a palavra sendo ministrada, e você, primeiro, com os pensamentos em outro lugar. A guerra travada ali. Pão. Meu Deus, eu esqueci o forno, tenho certeza, esqueci o forno ligado, esqueci de fechar a porta. E assim os seus pensamentos voam. Ali, irmão, isso já é uma guerra. Por mais que você não é porque você não conhece, porque não exista, né? A guerra está sendo travada ali. E quando você termina a ministração, o diabo já está pronto ali. Eu vou tirar essa palavra. Porque ele sabe, se essa palavra começar a germinar ali, essa palavra vai dar fruto. E eu não posso deixar ele dar fruto. Então o diabo já tira. O diabo já tira a palavra. O pastor Humberto colocou se eu não me engano, nessa última revista, que a maneira que o diabo achou de acabar com os avivamentos foi justamente sufocando a palavra, tirando a palavra. O diabo não precisa acabar com as igrejas, irmão Misael. Ele não precisa acabar com as igrejas. A igreja pode continuar no mesmo lugar dela, tendo culto, falando de Jesus. Ele quer contaminar as igrejas. Exatamente. Ou tirar a palavra. Se ele tirar a palavra, não tem efeito nenhum. Se ele tirar o conteúdo, não tem efeito nenhum. Para ele já está bom, ele já conseguiu vencer. Então olha só a guerra que o diabo trava para tentar retirar a palavra. E essa é uma guerra contra a igreja. Então, claro, é pessoal, mas essa é uma guerra contra a igreja, para destruir a igreja, porque sem a palavra a igreja não consegue ir para frente. Não tem êxito, não é mesmo? Não tem como. O nosso antigo líder, ele sempre, praticamente todo sábado ele falava, qual é aquela palavra mesmo? O espírito de distração. Ele sempre falava sobre espírito de distração. E a gente meio que brincava, né? Porque era toda vez ele falava a mesma coisa. E isso é muito real. Muitas vezes a gente tem uma visão infantil de que o inimigo não age dentro da igreja. Mas é principalmente dentro da igreja que o inimigo vai agir. Não faz sentido ele usar suas melhores armas lá na rua. Já são dele. Já está com ele. As pessoas já são dele. Ele vai usar suas melhores armas dentro da igreja para distrair as pessoas, para fazer com que a palavra de Deus não adentre o coração. O outro versículo, os que foram semeados em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas, como não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhe é chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra e logo se escandaliza. Uma coisa que eu percebi é que se, entre aspas, né, todas essas sementes tivessem uma base bíblica, elas não teriam morrido. Porque se elas tivessem uma base bíblica, elas iam saber que é gratificante sofrer e ter tribulação por amor ao evangelho. Como diz lá Paulo, né? Jesus diz para Paulo que ele iria mostrar para ele quanto lhe importava sofrer pelo amor ao evangelho. Então, quando vem tribulação, quando vem perseguição... Quando vem guerra. É uma coisa boa, não é uma coisa ruim que a gente vai desanimar. A gente acaba morrendo porque... é uma coisa que a Bíblia diz, que a gente ia passar por isso. Eu acho que é em Tiago, se eu não me engano, que diz, né, não se escandalizem se começar a ter perseguição, se começar a ter tribulação. Isso vai acontecer. Jesus fala que no mundo tereis aflição. Não tem o que fazer. Nós vamos ter, certamente, muitas guerras ainda pela frente. E o jovem, né? O jovem chega a dar um desespero, né? Meu Deus, às vezes escuta uns testemunhos de uns irmãos aí mais antigos. E o irmão passou por isso, e passou por aquilo, e passou por aquele outro. E, meu Jesus Cristo, às vezes eu fico olhando e, meu Deus do céu, Pai do céu, será que eu vou ter que passar por tudo isso? Será que eu vou ter que passar por essas guerras? Só que o que nós não entendemos é que a palavra de Deus diz que a aprovação gera em nós paciência, gera em nós fé. Então, aqueles irmãos que estão contando, eles estão cheios de fé pelo que eles já foram aprovados. Eles já foram aprovados naquela luta. Já não teve luta que tu foi aprovado, Michel? Guerra que já está vencida? Sim. Aleluia! Glória a Deus! As guerras são feitas para vencer, não são feitas para a vida inteira. Sim, tem guerras que nós vamos... para dar experiência. Exatamente, para nos gerar experiência, não é mesmo? Para nós conseguir ajudar outros
A nossa experiência em combate, no exército, quem já serviu sabe, os mais experientes, os mais antigos, existe uma hierarquia, os mais antigos, que têm mais experiência, eles ensinam os mais novos, os recrutas, os que chegam. Então eles conseguem passar o conhecimento dele. Por quê? Como é que tu vai passar um conhecimento de uma coisa que tu não tem? Tu tem que participar daquela guerra. Então é assim que se passa o conhecimento. Quando nós conseguimos passar a guerra, vencer a guerra, nós conseguimos passar alguma coisa para o teu irmão. Sabe isso aí que está passando? Irmão, eu já passei isso aí. Essa guerra já foi minha, já guerreei isso aí. E eu venci assim, assim, assim. Te dou essa estratégia. E aí vai lá, aplica a estratégia e dá certo. Vence também. É isso, Vitória? Amém. Glória a Deus. O próximo versículo, o que foi semeado entre os espinhos é o que houve, porém os cuidados do mundo e as fascinações da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Não junteis tesouro nessa terra. Aqui é bom nós classificarmos, tá? Primeira coisa, nós estávamos falando sobre a guerra contra o diabo. Mas, irmãos, nós não temos somente a guerra contra o diabo. Nós temos uma guerra contra o diabo, contra o mundo. Nessa passagem, Jesus é claro, ele classifica todos os nossos inimigos. Nós temos uma guerra contra o mundo, nós temos uma guerra contra nós mesmos, uma guerra contra os nossos pensamentos. Então são algumas guerras que nós travamos. E a primeira, logicamente, o diabo, ele ataca muito a igreja, ataca muito. E como que o diabo... A Bíblia fala sobre isso. Como é que o diabo ataca a igreja, Vitória? Como que o diabo, além de tentar roubar a palavra, como mais ele ataca a igreja? Como o Espírito... Achei que tu ia responder essa... Eu pensei que era uma pergunta retórica. Com o espírito do anticristo. Não era uma pergunta retórica, era uma pergunta de verdade. Eu pensei, como que... assim... É com o espírito do anticristo. Vamos comentar sobre isso aí, sobre o espírito do anticristo. Como que o diabo usou e usa para atacar a igreja com o espírito do anticristo. Como que funciona isso? Às vezes nós imaginamos, quem já leu o Apocalipse sabe, né? Lê sobre o anticristo, sobre o chifre pequeno, e, meu Deus, esse camarada vai ser ruim de negócio. Mas nós temos que entender que o espírito do anticristo, ele já age. A guerra, ela já está sendo travada. A igreja não passa pela grande tribulação, não vai enfrentar o anticristo, mas o espírito do anticristo, a igreja já enfrenta. Batalha todo santo dia contra o espírito do anticristo. Não é mesmo, Vitória? Verdade. Como que o espírito do anticristo age? Bom, lembrando que eu já havia falado que a partir do momento que nós aceitamos Jesus e pela fé nós somos justificados, nós então começamos a ler a palavra e através da palavra nós vamos mudando, né? E nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. É aí que o espírito do anticristo age. Ele quer tirar a característica de Cristo de nós. Por isso que ele é anti. Ele é anticristo, exatamente. Então, constantemente, através de influência, através de luta, através de tantas coisas, o inimigo, todos os dias, tenta tirar essa característica de sermos cristãos. Aleluia. E não só, isso tu diz já numa uma questão pessoal, mas se referindo ao geral da igreja, uma guerra da igreja, o próprio pastor Humberto citou na revista lá de Creta e tudo mais, que o espírito do anticristo, como tu falou, o espírito do anticristo, ele é anticristo. Então ele vai tudo contra Jesus, contra Cristo. E a primeira coisa que ele faz, ele quer descaracterizar o cristão e a igreja. Lá no início da igreja, existia o gnosticismo. O que foi isso? Foi justamente um ataque do anticristo, do espírito do anticristo, do diabo, do próprio diabo, para tornar a igreja não mais parecida com Cristo, porque eles começaram a chamar aquelas pessoas de cristãos, né, de pequenos cristos, porque eles olhavam para os discípulos, olhavam para a igreja e eles viam exatamente a imagem de Jesus. Ou seja, aquelas pessoas falavam como Jesus falava, aquelas pessoas se portavam como Jesus se portava, aquelas pessoas agiam como Jesus agia. Era exatamente Jesus Cristo. A igreja estava formada com todas as características de Jesus. Aí o diabo, ele encontrou uma maneira de atacar a igreja. Com o espírito do anticristo. Vem o gnosticismo e cria um outro cristianismo que é diferente do de Jesus. Agora com coisas esotéricas, com pensamentos, raciocínios humanos, tudo envolvido para tentar descaracterizar a igreja de Cristo. Esse é o grande problema, Vitória e Misael. Quantas igrejas você vê hoje em dia? Me diz uma coisa, quantas igrejas você passa e vê assim, não, isso não pode ser crente.
Tu não tem isso? Milhares. Não tem isso. De igreja você para na frente assim, não tem como. Não pode ser crente. Por que é isso? Estão cegos espiritualmente. Total. Com certeza, irmão, às vezes nós somos inocentes de achar que tá tudo certo, as igrejas, todo mundo vai pro céu. Não, irmãos. Quando o espírito do anticristo entra num lugar, e é por isso que o pastor Humberto bateu tanto em cima disso, ele descaracteriza a igreja. Agora a igreja não é mais parecida com Cristo, é tudo menos parecida com Cristo. É parecida com o pastor deles, é parecida com quem for, com um tipo de gente. Agora tem igreja para todos os tipos, só que nós temos que entender que nós não temos uma igreja do nosso jeito, é do jeito de Cristo. É da característica que Cristo tem. A igreja nada mais é do que cristãos parecidos com Cristo, pequenos cristos. Então é isso que o espírito do anticristo faz. Ele tenta roubar a característica da igreja, a real característica, uma igreja santa, uma igreja justa, uma igreja piedosa. E aí você vê quantas igrejas, irmão Misael, quanto tipo de igreja que para tudo quanto é gosto, não é mesmo? Gente que pede dinheiro, gente que apoia o pecado, os seus próprios pecados. Então, você vê a igreja com... Isso já é o espírito do anticristo agindo. Isso já é o espírito do anticristo presente, combatendo a igreja do Senhor. Porque você olha para eles e eles não são nada parecidos com Jesus, Vitória. Muita gente acha que o espírito do anticristo nas igrejas vai agir... seja como eu, como inimigo. E não é assim. Muitas vezes o inimigo vai chegar e seja como você é. Exatamente. A gente está vivendo num momento... Na nossa sociedade, que é sempre assim, seja o que você é, faça o que você quer fazer, pense como você quer, tenha liberdade de fazer e ser o que é, e a Bíblia nos mostra justamente o contrário. Nós, muitas vezes, a maioria das vezes, temos que rejeitar, muitas vezes, as nossas características do antigo eu, para tomar as novas características vindas de Cristo. Aleluia. Nós olhamos, né, o espírito do anticristo. O espírito do anticristo são satanistas, irmão. Satanistas com cabrito, com bode, com sangue de não sei o quê. Bode no rosto. São satanistas, assim. são pessoas ruins, são pessoas do mal. Irmão, não se engane. Não se engane. O espírito do anticristo não age dessa forma. O diabo, ele é astuto, ele é inteligente, ele tem uma inteligência. Certamente, se o diabo se apresentasse assim, a igreja já estaria lutando e dando soco, espadada no diabo há muito tempo. Só que o diabo se infiltrou. O diabo agora tem uma estratégia. Ele tem um jeito de trabalhar. E é assim que ele trabalha. O próprio Jesus, que nem você estava falando, né? Que essa mania que nós temos de querermos ser como nós somos, irmão Israel. Nós queremos ser exatamente como nós somos. Tem gente que fala para mim, não, eu tenho essa mania a vida inteira, eu sou assim mesmo. Nasci assim, vou morrer assim. Eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito, Misael, eu sou assim mesmo, não. Irmão, enquanto você tiver essa mentalidade, que esse é o teu jeito, você nunca vai ser mudado e nunca vai ser parecido com Jesus, porque esse é o teu jeito, não é o jeito de Jesus. Quando nós reconhecemos, não, esse meu jeito, ele tem que ser mudado. Esse meu jeito, essa minha característica, essa falha no meu caráter, ele tem que ser mudado. Eu tenho que me parecer com Jesus. Você quer se parecer contigo mesmo, Israel? Não, temos que guerrear para... Guerrear? Aí é que tá, nós fizemos a paz com nós mesmos, Vitória. Nós fizemos a paz, nós nos confortamos aqui. Não, eu estou em paz comigo. Eu estou em paz com a minha pessoa. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu aceito os meus pensamentos. Eu aceito o meu estilo de vida. E as pessoas fazem pazes com elas mesmas. Só que não. A Bíblia diz que nós temos que entrar em guerra contra nós mesmos, contra a nossa carne. E é isso que nós estamos pregando aqui. Um evangelho duro. Um evangelho sofrido, de guerra. Mas é o evangelho que leva para o céu. Amém, Vitória? Amém, Misael? Amém. Quer colocar algum ponto aí? Não. 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 Amém, glória a Deus. Mais alguma coisa a acrescentar sobre o espírito do anticristo? E esse espírito, No lembrando, geral, não. ele bate contra a igreja, né? Contra a igreja. Tentando descaracterizar a igreja. A igreja. Mas também tem as guerras espirituais pessoais. E eu queria ler em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: Sede sóbrios e vigiantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ou seja, o inimigo, ele está sempre ao nosso redor. E ele sabe exatamente as coisas que vão nos atingir. Ele sabe exatamente as suas fraquezas, ele sabe as coisas que, se ele jogar para ti, é capaz de tu bambear e querer cair. Ele sabe exatamente todas essas coisas. E é exatamente aí
que ele vai lançar a seta. É exatamente aí que ele vai te tentar. É exatamente aí que ele vai tentar descaracterizar um pouquinho o teu caráter de Jesus, né? Muitas vezes a gente acha que por ter tentação ou por ter alguma coisa significa que já está errado. E não é assim. Não é assim. Ou seja, por mais que tu tenha um problema, tu tenha uma tentação, tu tenha alguma fraqueza... Uma guerra particular. Uma guerra particular, tem como vencer. Se tu não caiu ainda, se tu tá guerreando ainda, então... Tá Amém. bom? Amém? Tá dentro da palavra. Tá dentro da palavra. É exatamente isso que é para fazer. Aleluia. Meu irmão Israel, lê para nós, já que nós entramos nas guerras pessoais agora, certo? Lê para nós 2 Coríntios, por favor, capítulo 10. Vamos ler o 10, o 4 e o 5. Agora é uma questão bem pessoal, você vai começar a analisar aí. Já tem gente mandando pergunta no chat, Natália, alguém já se pronunciou aí? Depois nós vamos ler os comentários aqui de alguns irmãos, separar alguns comentários. Lê para nós aí, irmão Misael. 2 Coríntios 10, 4 E 5. e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo atendimento à obediência de Cristo. Na minha Bíblia, tem minha tradução diz assim, ó, derrubando raciocínios e toda altivez. Agora, entrando nas guerras pessoais, Vitória. Guerras pessoais. Irmãos, somos jovens, passei algumas coisas, somos novos ainda, né? Somos novos, temos algumas guerras ainda pela frente, mas algumas guerras nós já passamos, né? O jovem, ele guerreia muito internamente. Agora falando sobre guerras pessoais, o jovem, ele guerreia muito internamente. E, Vitória, eu penso o seguinte, uma das principais, armas contra nós, Misael, é justamente o raciocínio. A palavra de Deus, ela diz que nossas armas derrubam os raciocínios. Outra palavra diz que as sofismas, ou seja, alguém sabe se alguém não sabe o que é sofisma, é uma verdade, uma meia-verdade. É uma verdade que são duas verdades que se contradizem, que não são verdades. Uma parte é verdade, a outra é mentira. Então, a palavra de Deus, ela derruba tudo isso e leva cativo os pensamentos. E, Vitória, o que eu tô vendo de gente, e Misael, o que eu tô vendo de gente querendo levar um evangelho, querendo vencer as suas guerras, aqui, ó, raciocinando. É assim que tu vence uma guerra, Vitória? Não. Agora me diz uma coisa, os pensamentos é incrível, essa parte dos pensamentos é uma parte incrível, porque nós temos pensamentos que vêm de Deus, mas também nós temos pensamentos que são da nossa carne e tem pensamentos que são do diabo. Como que o diabo faz isso? Até é difícil de explicar. O diabo lê a mente? Não, o diabo não consegue ler a mente, certo? Até o pastor James uma vez nos deu uma explicação, se eu não me engano foi o pastor James, que como que o diabo ele consegue entender o que está passando na nossa cabeça, faz uma cilada justamente no que nós estávamos pensando ou nós estávamos desejando, e o diabo arma justamente naquele ponto. Como que o diabo faz isso, Vitória? Sabe me dizer? Bom, eu acho que é porque ele está constantemente nos vigiando. Exatamente. É como se fosse uma mãe que olha um bebê recém-nascido. O bebê recém-nascido, ele não fala, então a mãe não sabe o que está passando na cabeça dele, ele não se expressa, não tem como expressar. Mas, dependendo dos gestos que aquela criança faz, a mãe sabe, ó, ele está com dor de barriga, ou ele está com fome, ou isso, ou aquilo. A mãe tem noção pelos gestos, pelo que a criança expressa. E no mundo espiritual, muitas vezes nós não temos noção que nós expressamos no mundo espiritual. Nós não temos noção do que nós expressamos, quais as características que nós expressamos no mundo espiritual e o que o diabo tem acesso, porque ele está no derredor, ele está nos observando. Quanta coisa que nós deixamos escapar para o mundo espiritual e o diabo nos olha ali, ó, deixou escapar isso.
Ele não disse nada, eu não consigo ler o pensamento dele, mas ele deixou escapar isso. Então ele vai lá e pega isso aqui. Alguma atitude tua, que o diabo é astuto, lembrando, o diabo é astuto, ele consegue pegar isso e ele larga um dardo inflamado ali na tua mente, no teu raciocínio. Às vezes esse dardo ele vem camuflado como o teu próprio raciocínio. Então, jovens, já que é uma live para juventude, jovens que tentam vencer as suas guerras pelo raciocínio humano. Que coisa terrível, Vitória. Já tentou vencer uma guerra assim, Misael? Tentando raciocinar com as tuas próprias forças? Já, e não dá. Não dá, né? Não tem como, não tem como. Você raciocina, você pensa em tudo, ou às vezes aceita, esse é o maior problema, aceita o teu pecado. Teu raciocínio ele vai tão além, os teus pensamentos, que é um dardo do diabo, ele vai tão além que você acaba aceitando aquilo. Aceita, não, eu sou pecador mesmo. Esse pecado aqui eu não venço. Essa guerra aqui, infelizmente, eu não consigo vencer. Não tem perdão esse pecado. Não tem perdão esse pecado. Vejam só, se isso não é justamente um raciocínio humano, ou talvez uma ideia implantada pelo diabo. Essa guerra não tem como vencer. Você, irmão, se você está passando por isso, e esse tema é de Deus, se você está passando por isso, alguma guerra que você não consegue vencer há muito tempo, luta no mesmo campo, contra o mesmo inimigo, o inimigo já tirou de todas as maneiras, tu conhece o inimigo, mas você não vence ele sempre te vence. Talvez e muito provavelmente você está lutando com as armas erradas. Você está lutando com a tua própria mente, com a tua própria força, com o teu próprio raciocínio. E não é assim que se vence batalha, Vitória. Não é assim? Como é que se vence uma batalha? Bom, as batalhas espirituais, eu queria ler em Colossenses. Colossenses capítulo 2 e versículo 15, que diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Ou seja, as batalhas, as potestades do inimigo, elas já foram vencidas por Jesus lá na cruz. Então, quando você achar, não tem como eu vencer isso, não tem como eu guerrear contra isso, lembra que Jesus já venceu as potestades e principados na morte de cruz. Daí você pode me perguntar, se Cristo já venceu as potestades, se Cristo já venceu isso, por que que ainda o inimigo tem influência? Por que que ainda eu batalho? Por que que eu ainda tenho batalhas espirituais? Por que que ainda eu tenho que lutar contra isso? Se Cristo já venceu isso lá na cruz. E eu queria ler em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, e versículo 1. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos no vosso delito e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes e potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, a forma que as potestades, os principados, o príncipe desse mundo, que é o Satanás, ele atua pela nossa desobediência. É assim que ele atua. Ou seja, aí você me pergunta, tá, eu conheço, eu desobedeci, isso dá força pro príncipe desse mundo, dá força para ele continuar nos atacando com batalhas espirituais, com influência, com dados da nossa mente. Eu reconheci. Então, o que eu faço agora? E é aí que a gente vai responder a pergunta, como vencer uma batalha espiritual? E eu queria ler mais um versículo, e esse vai ser o último, que é em Filipenses capítulo 2 e versículo 5, que diz assim: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Como que Cristo venceu os principados e potestades na cruz? Morrendo. E como que ele foi morto na cruz? Ele se tornou servo.
muitas vezes a gente já leu, né, em Romanos, que a gente estava fazendo estudo, que a palavra servo, ela tem um sentido mais de escravo. Escravos, Paulo diz, eu sou escravo de Cristo. Ou seja, eu não tenho mais as minhas vontades. Eu não tenho mais as características que o mundo colocou em mim. Agora eu sou escravo de Deus, eu faço a vontade de Jesus. Eu abro mão da minha vontade. Exatamente. Então, a principal maneira de tu vencer uma batalha espiritual é tendo em mente o mesmo sentimento que houve em Cristo, de se tornar servo, de se tornar escravo. Ele obedeceu até a morte de cruz. E às vezes a gente se acha orgulhoso, né, em achar que nós podemos fazer o que nós queremos. Cristo, ele decidiu fazer a vontade do Pai. Quem é nós para não fazer, né? Justamente o contrário. Jesus, Exatamente. ele foi contra a própria, porque Jesus expressa uma das vontades dele ali, era tão terrível a dor, a agonia que ele está sentindo, ele fala, Pai, se possível, passa de mim. Mas, no entanto, seja feita a tua vontade. E o que o inimigo queria é justamente que ele não cumprisse isso, né? Até quando Pedro fala, né, Jesus, não vai morrer. Não vai. Para trás de mim, Satanás. Exatamente. Então, é justamente, o pastor Humberto uma vez também falou sobre isso, eu lembro muito bem, sobre o humanismo, né? A ideia humana, o raciocínio humano, que ele vai totalmente contra a ação de Deus, totalmente contra. O Pedro, ele pega e Deus, Jesus, tem misericórdia, tenha compaixão de ti mesmo, Jesus. Como assim o senhor vai morrer? O senhor não merece morrer. Entendeu? Fazendo com que a vontade de Jesus aflorescesse ali e Jesus escolhesse, porque Jesus podia escolher. Jesus, se não quisesse morrer, ele não morria. A vontade dele estava em vigor ali. Se ele quisesse, ele não iria. Mas e aí Pedro instiga ele. Jesus, faz a tua vontade. Faz a tua vontade, Jesus. Faz o que tu quer. Não morre, Jesus. Tenha compaixão de ti mesmo. E aí Jesus, como servo que era, entendia. Não, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Não tem esse negócio de fazer a minha vontade. Paulo vai falar, eu lembrei agora desse texto, que nós morremos para o pecado. Se você, a ilustração é essa, se você cometeu algum delito, você tem que ir para a cadeia, certo? Você tem que ir para a cadeia. E aí, enquanto você ficou lá na cadeia, você está lá na cadeia cumprindo a sua pena de 10 anos, no segundo ano de cadeia, você morre. Quando você morre, você vai continuar dentro da cadeia? Não. Aquela lei, aquela sentença que estava sobre ti, vai continuar sobre ti? Não, tu está morto. Porque tu está morto. Ninguém vai sentenciar um morto. Não tem como sentenciar um morto a ficar 10 anos na cadeia. Ele já está morto. É justamente assim que nós vencemos a guerra espiritual. Quando nós entendemos que nós estamos no lugar de servos e a nossa vontade está morta, o pecado, o diabo, não consegue atingir, porque o diabo não vai atingir a vontade espiritual de Deus. O diabo vai atingir a nossa vontade, ele vai de encontro à nossa vontade. Se a nossa vontade está morta, nós vencemos a guerra, porque ele não vai ter onde atirar. É como se fosse um morto guerreando ali. Um morto. Não tem como atirar no morto, Vitória. Só que graças a Deus nós somos vivificados em Cristo Jesus, né? Como Paulo falou. E essa forma de vencer uma batalha espiritual, ela resume tudo, né? Porque desde o começo nós falamos que uma das principais ações do inimigo é justamente descaracterizar a igreja, descaracterizar o nosso caráter de Jesus. Então, o diabo sabe que a partir do momento que nós tivermos em nós o sentimento que houve de Cristo, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, ele sabe que ele perdeu, que não tem como. Agora a gente vai ser completamente uns mini cristãos. Então, por isso que ele luta tanto contra nós, para nós não termos esse sentimento de servo, de escravo. Porque a partir do momento que nós temos esse sentimento de servo, de escravo, é aí que deu. Agora a gente tem completamente o caráter de Jesus. Que horror, Vitória. Tu quer ser serva? Meu Deus, tem compaixão de ti mesmo. É isso que o diabo fala. Meu Deus, Misael, tu vai para uma igreja assim que não pode fazer isso, não pode... Irmão, tu é jovem, irmão. Tu é jovem, olha só. Pode namorar quantas meninas tu quiser, pode fazer o que tu quiser. Irmão, tem compaixão de ti mesmo, tem compaixão de ti mesmo. É isso que o diabo faz. Jovem, não, como assim? Isso aí já é demais, já. É demais, já tem misericórdia de ti. Sabe o que Jesus falou quando Pedro disse? Para trás de mim, Satanás.
Jesus entendeu que era justamente um dardo do diabo ali. Para trás de mim, Satanás. Claro, não vai falar isso para alguém que... Se alguém no colégio fala isso, não vai falar para trás de mim, Satanás, que tu vai ferir esse irmão, né? Essa pessoa. Mas o entendimento nós temos que ter. Nós temos que ter. Quando vem as pessoas falando isso, logicamente que é o diabo agindo por trás. Tu concorda, Misael? Concordo. Eu quero ler um versículo também, concluindo com os irmãos aí. Lá em 2 Pedro, a irmã Vitória já leu ali no versículo 8, mas eu quero ler do versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Semelhante vós, jovens, sejam sujeitos aos anciões, Aleluia. e sejam todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Aleluia. Aleluia. Através da humilhação, né? Vai, essa palavra completou tudo. Através da humilhação. Olha só, jovem, se humilha. Se humilha, se humilha. Servo, tem que ser servo. Para você vencer, tem que se humilhar. Porque Deus vai te exaltar. Tanto servo de Jesus, quanto servo dos irmãos. Dos irmãos também. Meus irmãos, nós já falamos há algum período e nós vamos chamar agora a irmã Marie para louvar. E logo após nós vamos continuar com o nosso assunto. Amém? Irmã Marie, vai se preparando aí e nós já retornamos. O soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente. Cumprimento no Mateus e a todos que estão assistindo. Aleluia. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anula o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agradar. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu seja sempre o maior. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim
ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agradar. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu seja sempre o maior, e que cada passo meu seja guiados pelos teus, que o Senhor possa se agradar de mim, que a minha atitude seja igual à do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu seja sempre o maior, e que em mim tu seja sempre o maior, e que em mim tu seja sempre o maior. Aleluia. Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos. Aleluia, glória a Deus. E o lema da nossa juventude, ele já diz tudo, né? Deus na frente, é na guerra, é na peleja que Deus está na frente. Eu queria ler agora alguns comentários, melhor dizendo, ler alguns nomes aqui, tem alguns irmãos comentando. Glória a Deus, Kes, Israel Padilha, Luiz Carlos, acho que é Keila Mendes, Júlia Nogueira, tem o nosso irmão Paulo Jair, tem muita gente participando aqui, mandando sua mensagem, a Kimberly também, aleluia, muitos irmãos aqui, a Tassiana ali, o irmão Joel também, pai do nosso irmão Misael, aleluia, tem muitos irmãos participando aqui com nós. Irmãos, compartilhe essa live, vamos, aleluia, usar isso como uma arma. Essas lives, nada mais é do que armas. Claro, nós estamos falando aqui de guerra espiritual e nós não citamos as principais, logicamente a oração é uma guerra, uma arma. A palavra nós já citamos, muitas armas que nós usamos contra o diabo. Jejum, umas armas que nós usamos, a palavra de Deus diz que alguns demônios com umas castas não saem senão com jejum e oração. Então é uma arma que nós temos, armas que nós temos em nossa vida. Eu já recebi, às vezes nós temos armas particulares, muitas vezes que Deus nos dá,
e que muitas vezes nós não sabemos usar. Uma vez eu recebi uma palavra profética de um irmão de Deus me dizendo que Deus estava me entregando uma nova arma. Era exatamente essa a palavra de Deus. Deus está te dando, eu estou te dando uma nova arma, e essa arma é de ataque. Então, vejam só como Deus ele é específico, ele fala essa linguagem da guerra. Ele fala, Deus é o Deus dos exércitos. Davi ele vai na frente com o Deus dos exércitos. Então Deus ele está na batalha, está na frente de nós, guerreando conosco. Mas agora nós vamos entrar em um outro tema, em outro tópico, né, que poderíamos dizer assim, que esse inimigo, ele é muito sagaz, Vitória. Ele derruba muita gente, ele é muito forte, um inimigo muito poderoso realmente, um inimigo, um gigante realmente, um gigante que vem contra nós nos afrontando. Esse inimigo é o mundo, Misael, é o mundo. Nós vemos que o mundo, irmãos, ele está agindo de uma maneira tão terrível, tão assim, cativa as pessoas, ele arranca as pessoas, ele tenta segurar as pessoas. O mundo tem uma ação terrível, principalmente na vida do crente. Principalmente na vida do crente não, do jovem cristão. Nós temos diversas passagens bíblicas no que o jovem ele luta contra o sistema mundano, o sistema. Daniel, nós temos vários personagens que lutam contra isso. Mas Deus me deu uma palavra algum tempo atrás, e justamente por esta palavra que eu retirei esse tema, paz ou guerra, e nós queremos falar agora um pouco da ação do mundo. Quer acrescentar alguma coisa, Vitória, sobre a ação do mundo? O que ela faz, como que funciona isso? Acho que uma das principais ações do mundo é a influência, né? A gente tem influência em tudo hoje, tanto no colégio, amizades, o mundo, tecnologia, né, redes sociais, influência em tudo. E às vezes sair ileso, às vezes é muito difícil. Sair ileso sem nenhuma influência do mundo na nossa vida. Então, é uma constante vigilância, né? Constantemente você tem que estar vigiando. Tá, mas eu estou pensando isso por quê? Eu estou agindo dessa forma por quê? Às vezes vem pensamentos na nossa mente que a gente não sabe da onde que veio isso. Eu não quero pensar dessa forma. Eu não quero agir dessa forma, mas às vezes pela influência, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente consome, os lugares que a gente frequenta, as pessoas que a gente conversa, tudo isso tem uma certa influência do mundo nas nossas vidas, e a gente tem que ficar constantemente vigiando. Para ti, Misael, qual é a influência que o mundo tem sobre nós? Como que o mundo age? Eu acredito que nós temos que estar sempre vigiando, né? Sim. Vigiando a todo tempo, vigiando, orando para que o inimigo não venha nos atingir com os seus dardos, né? O mundo, ele é um pouco diferente, porque a Bíblia, quem quer ser amigo do diabo? Ninguém quer ser amigo do diabo, né? Mas a Bíblia nos fala que as pessoas, elas gostam de ser amigas do mundo. Então é por isso que esse inimigo, ele é muito sutil, né? As pessoas, elas fazem amizade com o mundo. Amizade. Então, o mundo não é um bicho feio, né, que assusta as pessoas, não. O mundo é algo bonito, atrativo, algo que chama as pessoas, que chama para perto as pessoas. É algo que satisfaz. Tudo isso é o mundo. Então é por isso que o mundo ele se torna um inimigo tão grande, principalmente na vida do jovem. É por isso que o mundo ele se torna um gigante tão terrível na vida do jovem, principalmente, que o jovem ele olha para o mundo e ele enxerga assim, ó, um gigante nas alturas, 10 vezes maior que o Golias. Enxerga um gigante e eu não vou conseguir vencer o mundo. Eu vou ter que ceder. Eu vou ter que me fazer uma certa amizade. Eu vou ter que fazer as pazes com o mundo. Vitória e Misael. Essa é é o tema. É fazer as pazes ou a guerra. Você declarar as pazes com o mundo ou você declarar guerra contra o mundo. E esse é o grande confronto que eu vejo hoje em dia dentro das igrejas, dentro da juventude, é o confronto contra o mundo. A Bíblia vai dizer que o mundo ele jaz no maligno, né, Misael? Então, o mundo pertence para o diabo, certo? Certo. Quem comanda o mundo é o diabo. Não tenham dúvida disso.
Não tenham dúvida disso. O diabo, ele comanda. O jeito que o mundo está se portando é o diabo que comanda. É o diabo que comanda. E ali, como diz na revista, na escola dominical, o mundo, ele cria necessidades para nós, às vezes necessidades que nós temos, né? Necessidades básicas que nós temos, mas ele insufla, né? Ele incha essas necessidades, e aí nós extrapolamos essas necessidades. Por exemplo, comer, né? Comer é uma necessidade básica, mas o mundo, ele consegue extrapolar isso, ele consegue você ultrapassar esse limite através do mundo. Mas também ele cria necessidades que não existem, certo? Coisas que nós fazemos hoje em dia, há 10 anos atrás, as pessoas não faziam. Da onde que surgiu essa necessidade, Vitória? O inimigo. O mundo criou. O mundo criou. Por exemplo, vamos pegar assim, um exemplo banal, assim, mas para os irmãos entenderem. Eu não sei em que época que foi criado o futebol, por exemplo. Em que época que foi criado o futebol. Antes disso, as pessoas viviam sem o futebol, a vida das pessoas era normal, Misael, ou tinha algum problema assim na vida das pessoas? Era normal. Normal, né? As pessoas viviam normalmente, conviviam normalmente, falavam de outros assuntos. Porém, hoje em dia, você vê pessoas que, se não tiver o futebol na sua vida, a pessoa fica arruinada. Tem pessoas que eu conheço que, se elas chegaram mais próximas, assim, elas só conseguem falar disso. Só conseguem falar do tal do futebol. Só conseguem falar desse assunto. Ou seja, não era uma coisa que existia. O mundo criou essa necessidade para ela e ela abraçou essa necessidade. Não, essa é a minha necessidade. Eu preciso do futebol. Eu preciso torcer, me matar, ir lá no estádio, berrar, gastar dinheiro com isso. Essa é uma necessidade que eu preciso. Precisa mesmo, Vitória? Não. Logicamente não. Você não precisa disso. Você não precisa estar preso numa coisa que não é necessária. Não é necessário você para fazer parte disso. Não é necessário você ir num estádio de futebol, gritar lá, berrar pelo time, se matar, xingar os companheiros, brigar. Tem gente que morre nisso. Ou seja, foi uma necessidade que o mundo criou. Mas ela não é uma necessidade real. É isso que o mundo faz. Ele cria uma necessidade para você e essas necessidades ele se torna totalmente atrativa. Nossa, como eu preciso disso, meu Deus. É a falsa paz, né? Exatamente. Como eu preciso disso. Como eu preciso do iPhone 12 ano que vem. Como eu preciso do iPhone 13. Como eu preciso do iPhone 14. Como eu preciso fazer tal coisa. Como eu preciso namorar. Entende? Como eu preciso fazer tais coisas. E, na verdade, você não precisa. Não é uma necessidade real, é uma necessidade criada pelo mundo. Eu preciso me parecer com todas aquelas jovens. Precisa, Vitória? Tu precisa se parecer com as jovens do teu colégio? Não. Essa necessidade foi criada por quem? Meu Deus do céu. Por quem, se não pelo diabo? Por quem, se não pelo mundo? Só que as pessoas, irmãos, o raciocínio das pessoas é tão raso. O raciocínio das pessoas é tão raso que ela acha que aquela necessidade é uma necessidade real. Não, eu preciso disso. Não, você não precisa disso. Além de Jesus já ter te libertado, é uma necessidade que, se não existisse, não ia fazer diferença nenhuma na sua vida. Que o inimigo criou um padrão de como nós devemos viver, né? Exatamente. Existe um padrão agora no mundo. Existe um padrão. Tem que fazer isso, agir dessa forma, que daí tu vai ser plenamente feliz ou vai estar plenamente bem consigo mesmo, com o seu corpo, com tudo. Nós não queremos ser radical, assim, de falar que tudo que é padrão do mundo é errado. Tudo bem, pode ter coisas que não são, mas certo nós não podemos ser inocentes de achar que o mundo está caminhando uma beleza, assim, é tudo tranquilo. Não, quem dita as regras é as pessoas mesmo. Não, irmãos, não. O mundo tem um ditador por trás, e esse ditador é Satanás. É Satanás, a antiga serpente, é Satanás. E ele é quem dita as regras. Ele que vai dizer qual programa tem que ser assistido, qual você tem que assistir televisão, você tem que participar de tal jogo, você tem que participar de tal grupo, roupa tem que usar. você tem que usar tal roupa, você tem que música comer tem que isso, você tem que ouvir. Entende? Olha o nível que chega. Agora nós começamos a entender que existe algo por trás disso. Não é simplesmente, o mundo está rolando, as pessoas gostam das mesmas coisas, as pessoas fazem as mesmas coisas. Não. Existe uma ditadura por trás disso, uma ditadura do diabo. Uma ditadura do diabo. E agora vem a decisão do cristão. Olha só como isso é sério, como essa guerra é séria. Você dizer, não, eu não aceito isso. Eu não vou fazer as pazes com isso.
Eu vou guerrear contra isso. Vamos entrar nesse texto. Agora nós estamos falando sobre o mundo. Você que chegou agora, você passou a live lá para frente, talvez, e caiu nesse ponto. Nós estamos falando sobre o mundo, sobre o inimigo mundo. E eu queria citar um texto para os irmãos, que está em Reis. Aleluia. Um texto muito interessante que está, melhor dizendo, é em 2 Reis. Não, ou 1 Reis, Jesus Cristo. Não, 2 Reis, tá certo. 2 Reis, capítulo 9. Para nós contextualizar a situação, o que acontece em 2 Reis, no capítulo 9? A Bíblia vai contar de um rei que foi terrível. E ele ditou as regras por lá, Vitória e Misael. Eles ditaram as regras no reino de Israel, que foi o rei Acabe. O rei Acabe e a sua mulher querida e meiga, chamada Jezabel. Uma mulher bem tranquila assim, de se conviver. A Jezabel, como todo mundo conhece, ela ditava as regras também. O povo de Israel trouxe deuses, melhor dizendo, Jezabel trouxe deuses para o povo de Israel, que foi Baal e a Bíblia... Tinha até outra deusa e tal, que eles adoravam. Mas o mais conhecido é o Baal. E lá eles ditavam as regras. Tem que todo mundo se portar assim. Tem que todo mundo adorar esse Deus. Tem que todo mundo fazer isso. E o reino de Israel foi devastado. Acabe foi terrível. Foi devastador o que aquela mulher, aquele homem fizeram no reino de Israel. E Deus levanta um homem. O nome desse homem era Jeú. Agora já Acabe havia morrido, assumiu seus filhos, mas a Jezabel ainda estava viva, então ela ainda tinha influência, e ainda os filhos faziam as mesmas coisas que os pais. E agora Deus levanta Jeú para ir contra. Só que ir contra um reino, irmãos, não é ir contra o vizinho, é ir contra um reino. Tinha que ser um homem de verdade mesmo, tinha que ser um soldado de verdade. Não dava para ser qualquer coisa, não. Alguém com mimimi. Esse dia eu estava ouvindo um pastor aí, nosso, pregar, melhor passar um estudo, pastor Cristiano, do crente, irmãos que são mimimi, né? Irmãos que não estão realmente preparados para a guerra. Irmãos, tu é crente, tu é cristão, é para ser cristão, irmão, é para violência. O céu é tomado com esforço, com violência. Às vezes nós vemos crentes que eles não estão querendo ir para a guerra. Eles são muito dodói, né? Muito dodói. Não, eu não vou guerrear. Não, muita... Deixa para lá isso aí. Meu Deus, nem adianta guerrear com isso aí. Não, Jeú, ele era homem de verdade. Ele era mulher de verdade. Não, Deus me ungiu, eu vou ir contra. E aí, os reis... Eu estou só para não ler tudo. Os reis estão lá, os reis de Jerusalém, de Judá e de Israel se juntaram. E aí ficou uma podridão só, porque ninguém servia a Deus. E Deus deu a seguinte missão para Jeú. Jeú, mata todo mundo da casa de Acabe. Não deixa um. Mata todo mundo. E aí Jeú aceita aquela proposta, é ungido ao rei de Israel e vai em direção aos reis, que os reis tinham ido para uma guerra. E aí ele encontra, e os reis, o Jeroão lá, o Acasias, eles enxergam, eles estão na torre de vigia, os atalaias enxergam Jeú, alguém vindo, né? Não sabiam que era Jeú. Enxergam Jeú vindo lá adiante com um monte de carros de guerra. E aí o rei manda um mensageiro lá, vai lá e pergunta para Jeú o seguinte, vamos lá, nós vamos ler agora. Aí o rei mandou alguém lá falar com Jeú. O Jeú estava vindo, já com a revelação de Deus. E aí, quando, lá no versículo 17, capítulo 9, 17 de 2 Reis, diz, quando o sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú, que vinha, disse, vejo uma tropa. Então disse Jorão, que era o rei mau, né? Um rei que seguia a mesma família lá do Acabe. Toma um cavaleiro, envia ao seu encontro e pergunte, a paz? Olha, vai lá e pergunta para o Jeú se está tudo certo entre nós, se tem paz entre nós, se nós estamos de acordo aqui. Vai lá perguntar para Jeú se tem paz. Ele está vindo em paz? Aí ele foi lá. O cavaleiro foi-lhe ao encontro e disse, assim diz o rei, a paz entre nós, a paz? Respondeu Jeú, que tens tu com a paz? Ou seja, o que eu tenho paz contigo, certo? Eu tenho paz contigo?
Eu não tenho nada a ver contigo, meu filho. Eu não tenho nada contigo. Não tem paz entre mim e você. Não tem paz entre eu e você. Não tem paz. E aí vamos continuar. Sai da minha frente. Olha, Jeú não tinha conversa. O homem tinha faca na bota, como se diz, né? Não tinha conversa. Sai da minha frente. E a sentinela anunciou que ficou lá. Chegou o mensageiro, mas não voltou. Olha, o mensageiro até foi lá em Jeú, mas não voltou. Não voltou, ficou por lá mesmo. E aí o rei já se apavorou, né? Então enviou o rei outro cavaleiro. Chegando a eles, disse: assim diz o rei, a paz, Jeú. Olha só como o diabo ele é insistente. O diabo ele não para na primeira. Irmãos, a Bíblia vai falar que, como a Vitória já disse, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é mesmo, Vitória? O diabo sabe que ele perdeu, Misael. O diabo sabe que ele vai para a guerra para perder. Agora, a pergunta é, o que resta para o diabo? O que resta para o diabo? Se ele sabe que vai perder, o que resta para ele? Está insistindo. Fazer as pazes. Insistir na paz. Já que eu vou perder, eu vou ter que levantar uma bandeira branca para esse camarada aí. Eu vou ter que fazer as pazes com ele. Eu vou ter que tranquilizar esse homem. Constantemente, né? Constantemente. Manda um lá. Não aceitar. Manda outro lá. Vamos ver realmente se ele tem firmeza. Manda outro. Tem paz aí, Jeú? Respondeu Jeú: que tens com a paz? Sai da minha frente. O Atalaia anunciou: também esse não chegou. Foi outro cavaleiro, mas também não chegou. Ficou por lá mesmo, rei. O Atalaia anunciou: também esse que chegou a eles, porém não volta. E olha só o que a palavra de Deus diz. O guiar do carro de guerra se parece com o de Jeú, pois guia como um louco. Oh, aleluia. Olha só, eles não sabiam quem estava lá. E o Atalaia olha e mandaram já um mensageiro, não voltou. Mandaram outro mensageiro, não voltou. E o Atalaia olha assim: olha, rei, eu acho que quem está lá é Jeú. Porque o carro de guerra dele é guiado que nem um louco. O homem é louco guiando aquele carro. Aleluia. Olha só como o diabo nos reconhece. E aí Paulo ele vai trazer essa revelação de que o poder de Deus, o que é o poder de Deus para o mundo? Loucura. É loucura, Misael. O poder de Deus é loucura. Eles olham assim para aquele Jeú vindo, olha para aquele jovem vindo. Meu Deus, aquele jovem guia aquele carro de guerra loucamente. É louco aquele homem. Jeú era louco. O jeito que ele agia era de louco. O Atalaia viu de longe, olha só, de longe. Tem gente que você olha, você não consegue discernir. Às vezes nem o que é. Muito mais se é crente ou não. Ah, meu Deus, tu é crente? Ah, tá, bah, nem sabia. Não, o crente de verdade, o cristão, o jovem crente, é de longe lá. De longe ele, ih, olha lá, tá vindo um louco na cabeça lá, né? Tá vindo crente. Tá vindo o crente, o crentão ali, a crentaiada. É, crentaiada mesmo, aleluia. Mas somos reconhecidos. Quando eles olhavam os discípulos de longe, eles viam lá, ó, tá vindo os cristãos lá, ó. São tudo louco que nem aquele tal de Cristo lá, morreu. Tudo louco, tá vindo. E aí o Atalaia olha pro Jeú e ó, o jeito de andar é louco, parece Jeú. Aí o rei, então eu vou ir lá falar com ele. Já que ele mandou 2, eu vou lá falar com ele. Ordenou o Jorão, que era o rei mau, prepara o carro. E prepararam o seu carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, com em seu carro, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o encontraram no campo de Nabote, o Jezrita. Vendo Jorão a Jeú, perguntou: Jeú, pela última vez, Jeú, tem paz entre eu e você? A paz, Jeú, entre nós dois? Vamos fazer as pazes, meu filho. Nós não precisamos brigar. Olha o que o mundo fala, Vitória e Misael. Misael, eu não preciso guerrear contigo, Misael. O mundo olha para ti, não precisamos entrar em conflito. Que isso? Vamos brigar agora? Vamos fazer as pazes aqui, meu irmão. Que coisa é essa? Tá onde ficar brigando aí? Vamos fazer as pazes. Nunca se der, agora vamos brigar. Nunca se der, agora vamos brigar, né? Vamos fazer as pazes aqui, meu filho. O mundo, ele faz isso com nós. A todo momento o mundo quer fazer as pazes contigo, Vitória. Chega, Vitória, não precisa mais guerrear contra mim naquela área lá. Não, minha filha. Não, vamos fazer as pazes. E ele insiste ainda. Manda outro enviado do diabo lá. Manda outro.
sempre tentando te fazer as pazes. E aí chega o rei, o próprio Satanás aqui representando, né? Chega na frente de Jeú e oferece, assim como ele fez com Jesus, né? Lembra lá da tentação de Jesus? O diabo oferecendo tudo para Jesus. Jesus, vamos fazer as pazes. Você não precisa seguir Jesus. Eu te ofereço bens, te ofereço tudo. Tudo que tu está vendo eu te ofereço. Vamos fazer as pazes? E aí Jeú responde. Respondeu ele, que paz? Olha só. Respondeu Jeú. Quando ele perguntou, tem paz aí? Jeú respondeu, que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe, Jezabel, e as suas feitiçarias são tantas. Olha a autoridade desse homem. Como é que eu vou ter paz contigo, mundo? Se o meu padrão é um e o teu é outro. Se os meus princípios são um e os teus são outros. Como que vai haver comunhão entre luz e trevas? Olha que coisa tremenda isso de Deus. Irmão, o mundo ele vai querer fazer as pazes contigo a todo momento, jovem. Entenda isso, pelo amor de Deus. Os teus coleguinhas lá te compreendem tanto, lá, os que não é crente, porque eles querem fazer as pazes contigo. O diabo não quer que tu guerreie contra ele. É mais fácil pro diabo, porque ele sabe que ele é perdedor, Vitória. Ele quer que tu faça as pazes com ele. Vão fazer as pazes, não precisam mais brigar. E aí Jeú fala, ó, como é que eu vou fazer as pazes contigo, ô rei? Se a tua mãe tá ainda lá, ó, e tá prostituindo tudo, tá idolatrando todo mundo lá, como que eu vou fazer as pazes contigo? Eu não faço pazes com idólatra, eu não vou fazer as pazes com gente que não serve ao mesmo Deus que eu. É isso que nós temos que fazer. E aí Jeú declara guerra. E aí o Jorão vê que ele tá numa enrascada e foge. E a Bíblia diz que ele atira uma flecha e mata Jorão e vai atrás do Acasias, vai atrás da Jezabel, mata todo mundo. Porque é assim, irmão, com o pecado e com o mundo não tem pazes, Vitória, não tem como ter pazes. Você concorda comigo? Concordo, e não basta só dizer, não não quero fazer paz contigo, tem que matar. Tem que matar, Misael. Tem que guerrear e matar. Davi derrubou o gigante. Ele matou o gigante ali quando ele derrubou a pedrada, quando deu a pedrada? O que ele fez? Matou depois. Tirou a espada e ó, lascou no pescoço. É essa a revelação que Deus tem pra ti, irmão. Jovem, como é que você vai vencer o mundo? Como que você vai vencer o mundo? Você não vai de maneira nenhuma fazer as pazes com o mundo. O mundo vai te oferecer as pazes, porque o mundo está no maligno e o maligno sabe que já perdeu. Não tem o que fazer. O mundo já está perdido. E aí chega os Jeú, os loucos, né? E não querem fazer paz. Todo mundo já fez paz com o mundo. Tá todo mundo fazendo paz com o mundo. Faz também. Oh, todos os teus colegas, cara, eles fazem vão lá, sei lá, vão beber, vão pra noite, vão pra balada. Por que só tu tá guerreando ele? Por que só tu tá lutando contra isso? Por que só tu, jovem, tá lutando em não botar uma calça? Por que só tu, Vitória, tá lutando em não fazer o que as tuas amigas fazem, que as tuas colegas fazem? Por que só tu? Por que só tu tá guerreando contra, se todo mundo tá indo a favor? O país inteiro tá a favor. E só você ali, no seu cantinho ali. Não, eu vou guerrear, vou continuar guerreando. Mas é essa a revelação. Continua guerreando, irmão. Não faz pazes com o diabo. Com o mundo. E depois que você ficar de frente com o mundo, com o seu... Eu tenho uma frase que eu acho muito interessante, né? Que tem pessoas que têm o tal do pecado de estimação, né? Sabe o que é um pecado de estimação, Misael? É o pecadinho. É o pecadinho que você alimenta. Sabe? Você tem um cachorrinho ali, você gosta do cachorrinho, você passa a mão no cachorrinho, alimenta o cachorrinho, trata o cachorrinho. É a mesma coisa com o pecado. Você tem um pecadinho ali e você... Não, esse pecado é até bonitinho, né? Vai, olha que fofinho esse pecado, né? Fofinho, vou alimentar ele. E começa a alimentar. Quando vê esse pecado, o gatinho vira um leão, vai te devorar. Então, não tem um pecado de estimação. Não trate o teu pecado como se fosse nada demais. Combata ele com guerra. É por isso que nós estamos falando isso. Guerra ou paz? A partir de hoje, trate o seu pecado, trate o mundo como se fosse um inimigo. Nós não vemos o mundo como um inimigo, nós vemos como nosso amigo. E a Bíblia vai dizer que quem é amigo do mundo é o que de Deus? Inimigo de Deus. Ai, agora pesou, né? A Bíblia vai falar em Romanos, Vitória, que quando, Romanos 5, que Deus ele nos reconciliou,
Ele nos deu paz. Agora nós temos paz com Deus. Não é mesmo que a Bíblia fala isso? Nós temos paz com Deus. Ou seja, outrora, se agora nós temos paz, outrora nós tínhamos guerra contra Deus. O mundo está em guerra contra Deus, porque vai tudo contra o que Deus fala. Tudo contra a vontade de Deus, o mundo vai. Ele está em guerra. Agora, nós que somos reconciliados em Cristo, nós estamos em paz com Deus. Não é a paz de Deus que nós temos a paz de Deus. Mas a Bíblia quer dizer que nós estamos em paz com Deus. Nós fizemos as pazes com Deus. Só que existe apenas 2 lados, não existe 3 lados. Quando nós estamos em paz com Deus, nós estamos em guerra contra alguém, em guerra contra o mundo. Quando nós somos amigos do mundo, automaticamente nós estamos em guerra contra Deus. Não tem lado, não tem outro lado. Você só pode optar por esses lados. Não tem o que fazer. É esse lado, ou é o lado de Deus, ou é o lado do mundo, do inimigo de Deus. E o inimigo de Deus, a Bíblia expressamente diz que vai destruir. Amém? Comenta alguma coisa aí, por favor, Vitor. Já falamos bastante, eu já me passei, né? Falei muita coisa. Amém? Mas, quer comentar alguma coisa, Mizão? Quero colocar só uma palavra em Romanos lá. Romanos 6, versículo 20. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Outrora nós éramos escravos, né? Eu estava vendo esses dias como que foi a decadência do Império Romano. O Império Romano ele expandia muito, ele cresceu muito, e conforme ele ia conquistando terras, ele pegava escravos. Só que chegou um momento que o Império Romano ele cresceu tanto, que ele não conseguia mais suprir, era muita terra. Então o Império Romano parou de expandir. Só que ele pararam de expandir e pararam de ter escravos, e os escravos que trabalhavam no campo. Então basicamente o Império Romano começou a sucumbir por fome, por falta de mão de obra. Fome, não conseguia sustentar todo mundo. Então o Império Romano ele decai por isso, como escravos, né? Como escravo. O Império Romano, simbolizando agora o mundo, né? Antes nós éramos escravos, nós servíamos ao mundo. Só que quando nós queremos novamente fazer amizade com o mundo, nós aceitamos novamente essa escravatura. Como Romanos diz ali, outrora vocês eram escravos do pecado. Vocês faziam tudo que o pecado pedia para vocês fazerem. E como tem gente, irmãos, eu não entendo isso. Pessoas que eles largam Jesus, largam a igreja, para se submeterem à escravatura novamente. Que coisa terrível. O único jeito de vencer o império do maligno é justamente cada vez mais as pessoas deixando de ser escravos. Ele vai morrer de fome. Exatamente. A Bíblia diz que o império dividido ele não resiste. Aí tem gente que até fala com nós, né, para evangelizar. Não, mas eu acredito em Deus, para mim aqui tá bom. Como? Se você está do lado do inimigo, como você não está lutando contra o inimigo? O jovem, que ele tem que estar do lado de cá. Você tem que estar do nosso lado, no lado da guerra. Você não pode estar no lado da paz. Senão você vai continuar alimentando esse inimigo e ele vai te escravizar. Pedro fala que por aquele que o homem é vencido, esse é feito escravo. Se você é vencido pelo mundo, você é escravo do mundo. Você é escravo do mundo. Agora nós, enquanto está se guerreando, enquanto a vida ainda é esperança, como se diz, né? Enquanto ainda você está guerreando, ainda você tem capacidade de vencer. Você não perdeu. Por mais que seja difícil a batalha, ainda você está de pé. Você não é escravo. Somente se você perder que você vira escravo. Mas, graças a Deus, que nós temos a palavra de Jesus expressando: não, vocês não têm como vocês perder. Se vocês estiverem em mim, não tem, é impossível vocês perder. Porque eu já venci. Aleluia, eu já venci. Então vocês não podem perder. Não tem como perder uma guerra com Jesus. Quem nos separará do amor de Deus? Não tem o que nos separe, não tem o que faça nós perder. Nem o diabo, nem o mundo, nem a nossa carne, nada tem poder de nos derrubar, irmãos. Nada tem poder. Se nós estivermos em Cristo Jesus, nós estaremos vencendo todo dia, prosseguindo, vencendo. E aí nós vamos ter
a ousadia, a alegria de falar como Paulo falou, olha, eu tô combatendo com um bom combate, eu tô lutando. E no fim da carreira dele, olha, eu combati o bom combate, eu lutei, eu venci as guerras que me foram propostas. Eu guardei a minha fé, aleluia. Para mim, acabou a guerra, agora eu vou descansar. Eu vou para reserva, como se diz, eu vou para reserva. Vou descansar um pouco, amém? Amém. Quer comentar mais uma coisa aí, Misael? Não. Essa é a palavra que nós temos para toda a juventude do Ministério Restauração. Chegou um momento, meus irmãos, de nós guerrearmos. A igreja está guerreando e essa é uma convocação não nossa, não do pastor Humberto, é uma convocação daquele que nos chamou, de Jesus Cristo, para nós estarmos em guerra. Então, lute contra você mesmo, lute contra os teus pensamentos, lute contra o diabo, lute contra o mundo, que certamente você vai vencer. Você até pode se achar pequeno, né? Se achar miserável. Mas se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. É mais do que vencedor. Você já venceu. Aleluia. As nossas armas são poderosas para vencer, para destruir toda a sofisma do diabo, destruir toda a argumentação do diabo, destruir toda a tentação do mundo. É poderosa, irmão Israel. Nós temos essas armas, porém nós não usamos. Somos como soldados que não sabem atirar. Meu Deus, um soldado que não sabe atirar é um absurdo. Então, É a função dele. é a ele não função sabe. Que não teve experiência pra... É a tua função é atirar e você não sabe atirar. Meu Deus, como eu faço aqui no quartel quando nós servimos. Quem não sabe atirar, meu Deus do céu, misericórdia. Ficou Vai morrer? o ano inteiro e tu não sabe atirar, não sabe engatilhar um fuzil, não sabe destravar um fuzil, não sabe fazer nada. Então, não presta pra nada esse soldado. Então vamos aprender a lutar, meus irmãos. Vamos aprender a lutar e guerrear. E nós vamos vencer. A juventude vai vencer no nome de Jesus. Todas as obras do diabo. Tudo nós vamos vencer. O mundo, a nossa carne, nós vamos vencer. Amém, Vitória? Amém. Dá tuas considerações finais aí. Eu já falei demais, já. Meu Deus do céu. Os ouvintes ali devem... Esse homem fala demais. As considerações finais é, quando te perguntarem se você está em paz ou você está em guerra, se alegre em dizer, eu estou em guerra. É uma alegria declarar que a gente está em guerra. Se a gente está em guerra, é sinal que a gente ainda está lutando, e se a gente está lutando, a gente está no caminho certo. A palavra diz que nós iríamos lutar. É para isso, essa é a nossa função, assim como o soldado, a função dele é guerrear, e se ele não fazer a função dele, que é guerrear, ele morre. Assim como nós, a nossa função é guerrear, e se a gente não guerrear, a gente morre. Aleluia. Glória a Deus. Israel, considerações finais, meu irmão. Queria deixar para todos os jovens para continuar na guerra. Porque depois da guerra vem a recompensa. Aleluia, glória a Deus. Ah, meu Deus do céu, que alegria. Hoje foi uma guerra também, é uma guerra constante, meus irmãos. Mas vamos continuar, que nem a Vitória falou, igual a Vitória falou. Se alguém te perguntar se você está em guerra, às vezes, irmão, irmão, tô lutando, meu Deus do céu, aquela cabeça baixa, irmão, tomar guerra, assim, lutando, misericórdia, só Jesus na causa. Não, irmão, faça diferente. Irmão, como é que você tá? Irmão, glória a Deus, eu tô lutando. Oh, aleluia, eu tô na guerra, irmão. Eu tô pronto, eu tô batalhando, eu tô vencendo. É isso que é ser cristão, é isso que é ser crente de verdade, é lutar e vencer. Amém? Você vai ser mais que vencedor. Jovem, você vai ser mais que vencedor contra a tua carne e contra os teus pensamentos. No nome de Jesus, se apodera das armas, se apodera da espada, se apodera do escudo, do capacete, das sandálias, da couraça. Se apodera das armas que você vai vencer em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, nós queremos nos despedir nesse momento. Nós agradecemos a todos os ouvintes, a todos os irmãos que estão ouvindo, que cooperaram, que compartilharam, que escreveram no chat. Irmãos, nós estamos nessa mesma guerra e nós vamos permanecer até que nosso Senhor Jesus Cristo venha e nos busque e nos dê um descanso. Amém? Paz do Senhor Jesus a toda a juventude, a todos os irmãos. Fiquem com Deus e lembre-se, paz ou guerra, Vitória? Guerra. Paz ou guerra, Misael? Guerra. Guerra, é guerra. Não tem paz, é guerra. Aleluia. Paz do Senhor Jesus e glória a Deus. Fiquem com Deus. Das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente